Hoje é o dia desse carro e muita gente não sabe. E se tem um carro que atravessou gerações aqui no Brasil, já se tornou um patrimônio cultural. Esse é o Fusca. E hoje eu vou te mostrar todos os cuidados, tudo que você precisa saber para cuidar de uma joia, de uma pérola como essa. Já deixa o seu like, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, porque isso vai ajudar a outras pessoas que também gostam de carros antigos ou que gostam de cuidar de carro, possam ver esse conteúdo também. E esse carro aqui já foi o primeiro de muitas famílias, já foi carro de trabalho, já foi carro de passeio, já foi carro que levou muita gente importante. E esse carro, em especial, participou da vida de muita gente. O dono atual desse carro pegou esse carro já de um senhor de idade que já tinha esse carro há alguns anos, eu falo alguns anos mesmo. Pegou esse carro porque ele tinha um sonho de ter um Fusca, ele já tinha um Fusca antigo, parado, queria um Fusca para poder restaurar, para poder deixar novo, bonito. Foi o resultado desse carro. E nesse vídeo aqui, a gente vai trabalhar coisas que você pode fazer em casa. Você que tem um carro antigo, você que tem um Fusca principalmente, você pode cuidar do seu carro e deixar ele sempre mais bonito, sempre mais renovado. E se é um carro de 1994, tem mais de 99 mil km rodado, já passou por alguns donos. Se é história, esse carro aqui tem de muito. Se é história, vamos contar. E outra coisa, vamos cuidar dessa máquina. É um carro extremamente bonito, muito cuidado, e a gente vai mostrar que dá para cuidar mais ainda desse carro. Então bora lá cuidar dessa máquina. E o Fusca tem algumas diferenças que só ele tem, ou o carro antigo que tem também. Primeiro ponto, muito cuidado na vedação, é um carro mais antigo, é um carro que já passou por alguns anos aí, algumas caminhadas. Então, vai limpar o carro, vai fazer processo de lavagem, vai aplicar Snowfan, você que tem estética automotiva, fica ligado se tá tudo fechado, se tá tudo vedado, se a abertura aqui de entrada de ventilação tá totalmente fechada. Outro cuidado muito importante, aqui a gente tem borrachas antigas. Eu não sei se o dono antigo trocou todas as borrachas, se o carro realmente foi todo restaurado 100%. Vamos dizer que essa borracha é uma borracha ainda antiga. Tem que ter muito cuidado, tem que limpar certo, tem que aplicar o produto de condicionamento certo. Dentro desse carro tem peças pintadas. Algumas áreas do painel desse carro tem tinta, tem pintura automotiva, a mesma daqui de fora. Então a gente também vai cuidar dessa parte interna pintada do mesmo jeito que a gente cuida da parte externa. E nessa parte externa a gente vai usar a rainha das ceras, a melhor cera para uma situação como essa. É um carro de uma pessoa que gosta, acredito que é um carro de colecionador e é um carro que a gente vai utilizar a Native. A Native é uma cera que tem carnaúba tipo 1 na sua composição, é o nível de cera mais alto, é a que entrega mais brilho, mais hidrorrepelência, mais proteção. E aqui a gente vai fazer um tratamento completo e eu vou mostrar para vocês que dá para aplicar cera cleaner, dá para aplicar cera em pasta e cera spray de forma fácil, simples, como deve ser. E lembrando que nos plásticos a gente vai utilizar um produto de outra tecnologia mais avançada, que é o produto Trial, à base de SO2, muito mais proteção para os plásticos, muito mais proteção para as borrachas, que é o que esse carro merece, essa joia merece. E por último, a gente vai fazer um processo de limpeza e hidratação de algumas áreas de couro desse carro. Lembrando, essas áreas laterais aqui internas da porta são de couro, então a gente vai hidratar, limpar do jeito certo, utilizando o produto correto. Então fica nesse vídeo, se você gostou, segue a gente nas redes sociais. Meu nome é Rafael Rocha, sou técnico da Vonix, meu arroba lá no Instagram é Rafael Vonix. Então, bora lá para a prática?
E agora, dado o tempo, a gente vai fazer o processo de enxágue, bicozinho aqui, ó, de 15, porque eu vou estar um pouco mais distante. E lembrando que a gente vai fazer a aplicação da água, a gente não vai forçar muito próximo da pintura, é uma pintura já antiga, ou for uma pintura repintada, eu não sei, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, ó, de longe. E agora chegou o momento de lavagem do carro. E nesse processo a gente vai utilizar a lavagem com 2 baldes. Uma lavagem mais segura, uma lavagem mais prática e uma lavagem que evita qualquer tipo de danificação. Lembrando, lavagem com Snow Fan, ela só deve ser feita quando o carro está extremamente limpo ou quando o carro tem uma vitrificação, tem uma proteção que dá muita hidrorrepelência e evita sujeira. Nesse carro aqui, como é um carro mais antigo, a gente tem que ter o dobro de cuidado sempre. Por isso, lavagem com 2 baldes. E uma dica legal dessa luva, ó, essa luva ela consegue girar, então você consegue fazer 2 lados com ela. Se torna mais prático, mais rápido, mais eficiente, você consegue limpar o carro em mais áreas, beleza? Agora, ó, limpeza feita, eu vou voltar agora para o balde somente com água. Vou fazer a esfregação no fundo do balde porque ele tem uma grade, né? Ó, até mostrar para vocês, ó, gradezinha. Apertei, venho pro balde com espuma e continuo o outro lado do farol. Lembrando que a gente começa primeiro pelas partes lisas, partes retas do carro. E a pergunta que não quer calar, qual é a melhor cera para um carro de cor clara, um carro antigo, em que o dono gosta muito de brilho? Pensa comigo, esse carro aqui é aquele carro que o cara vai para o evento final de semana, faz um encontro ali na quarta, na quinta, na sexta, e um carro desse, por ser claro, ele precisa de uma cera que proporcione um brilho intenso. Como esse carro ele já tem a Native pasta aplicada, a gente vai apenas fazer o processo de manutenção. E o processo de manutenção vai ser com a Native Spray. Essa cera é ideal para cores claras, pessoas que precisam dar aquele brilho a mais na pintura. Mesmo sendo branco, preto, amarelo, não importa a cor, essa cera ela vai dar o máximo de brilho que uma pintura consegue promover. E lembrando, essa cera aqui é uma cera de manutenção muito fácil de ser aplicado, muito simples, e eu vou mostrar para vocês. Microfibra aqui na mão, pulverizo na microfibra e ó, vou dobrar a microfibra para poder fazer o processo de acabamento. Para você que sempre faz processo de aplicação em cera, muitas vezes a gente está fazendo errado. Eu vou te ensinar um bizu importante. Por quê? Muitas vezes você está tirando aqui a cera e a cera fica aquele aspecto acinzentado, como tivesse um rastro, tivesse arranhado. Isso daí é microfibra contaminada. Eu vou te falar por quê. Eu terminei de lavar o carro. Antes de terminar de lavar o carro, deixei os produtos aqui, fiz a secagem do carro, fui lá e lavei minha mão.
A minha mão, ela tem oleosidade da minha pele, tem oleosidade natural, às vezes sujeira de produto, sujeira do processo de lavagem. E essa sujeira, no momento aqui, ó, que eu encosto na microfibra, que eu viro para fazer o acabamento, eu deposito essa gordura, essa sujeira na microfibra, e da microfibra vai para a pintura, e muitas vezes a pintura ela não fica aquele embaçado, não dá aquele resultado tão legal por conta disso. E outra dica muito bacana, quando você estiver aplicando cera, muitas vezes da aplicação da cera você pulveriza, às vezes essa pulverização se espalha em outras áreas do carro, e às vezes não fica tão legal, às vezes aquelas gotinhas secam, e você acha que a cera está manchando, e não é, é a aplicação. Dica, você vai aplicar uma cera, principalmente uma cera em spray, aplique na microfibra e espalhe. Espalhou, aí você vai, troca de lado e faz o acabamento. Isso daqui faz com que a tua aplicação de cera fique boa, a pintura fique protegida, a aplicação seja feita do jeito certo e você consiga usufruir de todos os benefícios que essa cera, que é uma cera carnaúba tipo 1 na sua composição em altíssimo nível, consegue te oferecer. Fechado? Agora vamos aqui para outra parte do carro, para a gente poder fazer um outro tratamento também. E agora a gente vai para o processo de hidratação desse couro lateral aqui do carro. Lembrando que a gente vai fazer a limpeza com o Higicouro, depois a gente vai fazer com o Hidracouro. Lembrando, o Higicouro é um produto desenvolvido para limpeza de couro, com cheiro muito agradável, um produto que faz uma limpeza profunda de alta qualidade e com muita segurança. E aqui o nosso Hidracouro, que é o nosso hidratante para couros. É um produto base lanolina, é um produto catiônico, é um produto que penetra na fibra do couro, hidrata profundamente, evita ressecamento, craquelamento, rigidez, a perca da hidratação natural do couro. Então é um produto muito bom, muito inteligente, principalmente para um carro desse aqui que está até combinando a cor, né? Os dois aqui são meio que amarelos, né? Amarelo ali um pouco amarronzado. Então, vamos lá para o processo? Uma dica muito importante para você que vai fazer hidratação de couro, colocou o produto aqui, ó, espalha bem no aplicador. Por quê? Se você nesse caso não vai acontecer porque esse couro não é perfurado. Mas se fosse um couro perfurado, podia penetrar hidratante demais em alguns furos e ficar com aspecto manchado. Não é mancha, é só excesso de produto. Então, nesse caso, como é costume nosso, a gente faz desse jeito aqui, ó. E agora, hidratação sendo feita. Finalizado aí de couro e hidracouro, a gente vai para o próximo passo. E agora a gente vai proteger esse estribo. Essa peça aqui é uma peça aqui que tem plástico na sua composição e o processo é bem simples. Eu vou estar utilizando o Sintra. Microfibra úmida. E olha a sujeira. Passa novamente. E agora uma microfibra seca. E agora a gente vai aplicar esse produto aqui, ó, o Tryon, que é um produto para plástico. Vou aplicar ele aqui, ó, uma pequena quantidade. E a grande sacada desse produto é a proteção da sílica. Ele é um produto que ele tem sílica na sua composição, então ele vai proteger aqui por 3 meses esse plástico. E se você puder ver, olha o nível de acabamento. Eu vou até pegar a câmera aqui do rapaz que está filmando e olha isso aqui, ó. Olha a diferença do antes e depois. Isso daqui é um cuidado que você deve ter com o seu carro também. E esses são alguns cuidados que a gente tem que ter
com essa máquina, esse carro, esse Fusca, que eu digo e repito, é uma obra de arte e é cultura e é história aqui do nosso Brasil. Dia 20 de janeiro, dia oficial dessa belíssima máquina. Se você gostou desse vídeo, manda para aquele teu amigo que tem carro antigo ou para aquele teu conhecido que tem também um Fusca, que não sabe como cuidar ou até cuida, mas precisa de mais informações. Manda esse vídeo que ele vai gostar bastante. Tamo junto e até a próxima com outro carro antigo também.